Bibliomania, por Marisa Midori. Professora, a Biblioteca Brasiliana Gita e José Mindlin, da USP, está promovendo uma exposição que apresenta as primeiras edições de Machado de Assis. Isso me fez querer perguntar para a senhora qual foi o primeiro editor de Machado de Assis. Olá, Roberto. Olá, ouvintes da Rádio USP. Sim, esta importantíssima exposição com a curadoria do Hélio de Seixas Guimarães nos faz pensar sobre o primeiro editor de Machado de Assis. E o primeiro editor, ao contrário do que muitos pensam, não foi o Garnier. O Garnier foi o grande editor do Machado de Assis, não é? Aquele que consagrou o Machado de Assis e, de alguma forma, contribuiu para que ele entrasse no cânone literário. Mas o primeiro mesmo, aquele que conheceu o Machado de Assis na juventude, que empregou o Machado de Assis na sua tipografia editora, onde o Machado de Assis trabalhou como revisor. O primeiro foi Paula Brito, o proprietário da tipografia 2 de dezembro. Muitos dizem hoje 2 de dezembro, mas era 2 de dezembro porque o dia 2 de dezembro demarca o natalício do Paula Brito, não é? Ele nasceu no dia 2 de dezembro de 1809. Mas quis o destino que Dom Pedro II, ou aquele que seria futuramente Dom Pedro II, nascesse também no dia 2 de dezembro. E nos anos 50, quando o Dom Pedro se torna uma espécie de mecenas do Paula Brito, não é? E entra como sócio da tipografia imperial 2 de dezembro, o Paula Brito faz uso dessa coincidência e nomeia assim a sua tipografia. Isso porque a história desse personagem é interessantíssima e riquíssima. Imagine você que ele é oriundo de uma família popular, não é? Dos estratos mais pobres da sociedade. Ele mesmo afrodescendente, um mestiço, que iniciou ali a sua vida profissional, por assim dizer, na tipografia nacional como aprendiz. Depois se tornou um aprendiz de uma outra importante tipografia do Rio de Janeiro, a tipografia Pierre Seigneur Planchet, onde ele inclusive aprendeu francês, além da arte tipográfica, de fazer revisão e tudo mais. E essa sua polaridade, esse seu jeito de circular ali na vida intelectual do Rio de Janeiro, da Praça da Constituição para a Rua do Ouvidor, e de encantar figuras tão importantes como o próprio imperador, fez com que ele tivesse um grande êxito, tanto no jornalismo, no jornal A Marmota, quanto como editor de grandes figuras da época. Professor, e quais foram os livros do Machado de Assis que foram editados pelo Paula Brito? Boa pergunta. É importante dizer que o Paula Brito publicou um pouco de tudo para se conhecer o que era a vida intelectual do Rio de Janeiro na década, nos anos de 1850, 1860. É preciso olhar o seu catálogo, né? Porque ele tem realmente uma grande importância nesse sentido. E do Machado de Assis, ele publica Desencantos, Fantasia Dramática por Machado de Assis, primeira edição Rio de Janeiro, Paula Brito, editor, 1861, e Queda que as Mulheres Têm para os Tolos, que apareceu antes no jornal A Marmota, no dia 19 de abril, e depois no dia 3 de maio de 1861. E depois foi publicada em livro. Mas, além dessas publicações que saíram em livro, não é? Logo no final da carreira do Paula Brito, ele nasce em 1809 e falece em 1861, então fica aí a dica, a exposição, mas também a história do seu primeiro editor, Paula Brito. A professora Marisa Midori conversou com Roberto Castro. Bibliomania, por Marisa Midori.